Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Eliésio Oliveira e hoje nós estamos continuando uma série que se chama Os 7 Pecados do Rei Davi. E o texto base de hoje se encontra em Êxodo 20, verso 13, e assim a gente lê: Não matarás. A situação se agravou e Betseba ficou grávida e contou a Davi. Isso está em 2 Samuel 11:5. Ele temia que Urias, marido dela, descobrisse o caso ao perceber a gravidez de sua esposa com o passar do tempo. Davi então tentou por 2 vezes, sem sucesso, fazer com que Urias fosse para casa e tivesse relações com Betseba, para que quando a criança nascesse, parecesse ser de Urias. Como essas 2 tentativas falharam, Davi parte para o seu próximo plano maligno. Depois de cometer delitos terríveis, Davi tem a covarde atitude de planejar a morte de Urias, um fiel soldado de seu exército, consumando assim mais um ato desastroso e, por sua vez, macabro: homicídio. Homicídio é um ato repugnante e condenado pela própria lei natural, isto é, a lei inserida por Deus na natureza do ser humano para discernir entre o mal e o bem. Consciência, reta razão. Este ato tão indigno, condenado pela própria consciência humana, é considerado um crime universal. O senso de que é errado tirar a vida de pessoas é comum em praticamente todas as culturas. Como pode, então, um homem de Deus chegar ao ponto de praticar um crime tão horrendo como este? A resposta está nos primeiros atos de Davi, pois estes já lhe haviam afastado consideravelmente de Deus e do seu amor. Além de perder o senso de justiça adquirido pela comunhão com Deus, Davi teve afetado também o seu senso de justiça natural. O processo de desenvolvimento do pecado apresenta os seguintes estágios: concepção, evolução, insensibilização, corrupção e morte. Concepção é quando o pecado nasce. Todo pecado nasce de um desejo. Gênesis 3, 5, 6, Tiago 1, 15. Evolução é o período e o conjunto de atividades que dão crescimento e força ao pecado. Salmos 42, 7. Como um abismo chama outro abismo, um pecado leva a outro pecado. À medida que o pecador transgride, além de crescer, seu pecado é diversificado. Gênesis 18, 20 a 21, Romanos 1, 28 a 31. Ou seja, além de cometer o mesmo erro com maior energia, passa a cometer outros, como mostra a história de Davi. Insensibilização é quando o pecador entra no estágio de insensibilidade. Seus atos infames não lhe trazem mais culpa nem inflamam o coração. A voz do Espírito Santo não mais lhe constrange. Esse é um dos estágios mais perigosos a quem um ser humano pode submeter-se. O Espírito Santo clama com insistência para que as pessoas abandonem seus pecados antes que cheguem a tal estágio. Provérbios 29:1, João 5:14 e Atos 7:51. E aí segue a corrupção. Após a insensibilização, já não resta senso moral. O pecador está capacitado e disposto a praticar todo tipo de injustiça. Romanos 1, 28 a 32. Que triste estado! Para estes, só uma ação nascida da decisão do Deus onipotente pode lhes fazer retornar ao entendimento sadio. Deuteronômio 4, 34 a 37. Deus julga cada caso de acordo com os critérios que só Ele mesmo conhece, pois de tão profundos que são, nenhum ser humano pode sondá-los ou entendê-los. Portanto, todo ser humano deve pensar 1000 vezes antes de deixar seu pecado evoluir a tal ponto. E aí, por último, vem a morte. Após o processo de consumação, evolução, insensibilização e corrupção, este é o último estágio, o destino final daqueles que se entregam aos desejos carnais, ao invés de buscarem a ajuda de Cristo, para lhes fortalecer e capacitar
a dizer não ao erro. Isso está em Tiago 1, verso 15. Podemos concluir ainda, pela história de Davi, que o pecado é tão perigoso que pode ser comparado a uma bomba, visto não atingir somente o transgressor, mas também as pessoas em volta dele. Por causa de Davi, Batseba teve seu casamento e vida arrasados, segundo Samuel 11, 26. E Urias foi assassinado, segundo Samuel 11, 17. Antes da morte física, o transgressor experimenta a morte espiritual, que é a quebra de comunhão com Deus. Essa morte ocorre muito facilmente, antes mesmo do estágio de insensibilização do pecador, e é o pior tipo de morte que existe. Essa foi a morte que separou Adão, o primeiro ser humano, da comunhão com o seu Criador. Gênesis 2, 16, 17 e 3, 7. O único remédio para esse estado é o reconhecimento da morte de Cristo como fonte eterna de perdão, juntamente com o arrependimento, seguido de mudança de atitudes. Provérbios 28, 13. Todos nós podemos falhar, pequenos erros, desenvolvendo-se em nossas vidas quando os cometemos e tornam-se maiores. Quando tentamos encobri-los, tornamos atitudes ainda mais repugnantes e diversificamos as escolhas erradas, além de agravar as primeiras. Como Davi, não estamos isentos dessas atitudes infames, por mais que só pareçam possíveis apenas em ficções e filmes de terror. Fiquemos atentos. Elas acontecem na vida real. Primeiro nos cegam e logo nos dominam. Aprendemos algo importantíssimo nesse capítulo, nesse episódio. Para ocultar um pecado, o ser humano é capaz de tomar atitudes horrendas, inclusive ceifar a vida do próximo, mesmo que este seja um amigo ou um servo leal, como Urias era um servo leal de Davi. Cuidemos contra o pecado. Evitemos a tentação para que esta não nos leve a pecar. Para evitá-la, Jesus nos ensinou a orar e vigiar, e o apóstolo Paulo nos ensinou a cuidar. Tudo isso está em Mateus 26, 41, Marcos 14, 38 e 1 Coríntios 10, 12 e 13. Que a sua vida seja mais uma vez abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveite esse momento mais uma vez e compartilhe esse conteúdo. Deixe aqui o seu comentário, a sua sugestão, o seu pedido de oração, o seu like. E o mais importante, nunca se esqueça de que o mundo é deles, mas o céu é nosso. Até amanhã. Fique com Deus.